Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Vou contar a história para você de um pregador que se recusou a mentir. O nome dele é Douglas Purchase. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo e vamos comigo, veja o vídeo até o final para você entender toda essa história. Em 2016, na Flórida, lá nos Estados Unidos, uma mãe foi dada como desaparecida. O nome dela era Tricia Todd. Ela era casada com um militar das Forças Armadas e ela também era uma veterana das Forças Armadas. Ela já havia saído das Forças Armadas e o marido dela ainda era das Forças Armadas norte-americanas. O que aconteceu é, eles se separaram e o Steven Williams estava pagando pensão alimentícia para a filha do casal. A Tricia, então, numa noite, recebe uma ligação do Steven Williams, o ex-marido dela, pedindo que ela fosse até a casa onde ele estava morando, para eles conversarem algumas coisas referentes à criança, a filha do casal. Depois disso, a Tricia não foi vista mais. A Tricia Todd, ela tinha um hábito. Qual era o hábito dela? Ela saía durante a madrugada para orar na praia. E o pregador Douglas Purchase também. E ele conhecia a Tricia. Ele já havia conversado e visto a Tricia Todd caminhando na praia. Mas aí o tempo passou. No segundo dia a família já ficou... No primeiro dia já ficaram desesperados, mas no segundo dia a mãe da Tricia Todd teve certeza que havia alguma coisa errada, porque a irmã Tricia jamais deixaria a filha dela, jamais abandonaria a filha dela. E aí as investigações começaram, lógico que o marido ou ex-marido ficou no centro dessa investigação, mas de início ele afirmou para a polícia da Flórida que não havia feito nada, que apenas tinha entrado em contato com ela, mas que ela tinha saído da casa dele, etc, etc. Como os investigadores da Flórida receberam a informação de que a Tricia ia para a praia orar durante a madrugada, eles foram checar essa informação e encontraram o Douglas Purchase, esse pregador que você está vendo aí na imagem. Esse senhor, então, é levado para uma sala de interrogatório, a polícia começa a investigar e perguntar para ele como era a relação dele com a Tricia, se ele conhecia, se ele não conhecia. E ele disse, não, já havia visto ela, até meio que me interessei por ela, mas nada sério, porque eu sou mais velha, ela é mais nova, aquela coisa toda. Acontece que, lá nos Estados Unidos, eles têm o polígrafo, detetor de mentiras. Então eles falaram para o senhor Douglas, o pregador Douglas, olha, o senhor vai ter que passar pelo polígrafo para então nós podermos descartar o senhor como a pessoa envolvida no sumiço da senhora Tricia. E ele falou, tudo bem, eu passo pelo polígrafo. Quando ele é informado de que para passar pelo polígrafo ele deveria contar uma mentira, para que a máquina ficasse calibrada. O Douglas Purchase, o pregador Douglas, disse, eu não vou mentir sob circunstância alguma para passar nessa máquina. A Bíblia é clara em falar que a mentira não é uma coisa boa, não é de Deus, eu não vou mentir. Os investigadores explicaram para ele, olha, o senhor só vai ser perguntado sobre uma coisa trivial, que lógico seja mentira, e nós assim vamos poder calibrar a máquina, para a máquina poder identificar se o senhor está falando a verdade ou se o senhor está mentindo. E ele falou, eu jamais mentiria sob hipótese alguma. A polícia ficou um pouco receosa com ele, mas investigando um pouco mais a fundo e olhando as câmeras de segurança, de fato, naquela noite, ou na noite do desaparecimento da Tricia Todd, o Douglas Purchase, o pregador Douglas, ele não estava no local que geralmente ele estava. Ele estava quase que debaixo de uma câmera, foi filmado
durante muito tempo daquela noite, porque ele estava preocupado com a desova de uma tartaruga na praia. E aí, pessoal, é aonde o vídeo fica interessante. Ele teve a coragem, aquele pregador se arriscou, porque ao não passar pelo teste do polígrafo, ele poderia deixar de ser suspeito para ser o principal alvo da investigação no desaparecimento da Tricia Todd. Mas, como ele não havia feito nada, as investigações avançaram e descobriu-se que o Steven Williams, o marido da Tricia Todd, é quem tinha, de fato, desaparecido com a Tricia. Ele não queria mais pagar pensão, ele não estava mais satisfeito em ter que pagar aquela quantia mensalmente, e aí ele dá cabo da vida da Tricia Todd, ok? Foi um caso muito triste na Flórida e me chamou a atenção a atitude desse pregador em não mentir sob circunstância alguma. E aí, será que você passaria por esse teste de fogo? Será que você tomaria a atitude de não mentir sob hipótese alguma? Interessante esse caso, não é? Enfim, durante todas as investigações, o Douglas aparece somente nesse período inicial de investigações, o pregador Douglas é deixado de lado, é inocentado, e o Steven Williams, que foi o marido, realmente foi o autor. Hoje ele se encontra preso, né, e vai cumprir uma pena de 35 anos. Detalhe, o Steven Williams, marido da Tricia Todd, não foi condenado à prisão perpétua porque a promotoria norte-americana teve que fazer um acordo com ele para ele dizer aonde estava o corpo da Tricia. Após assinar o acordo e saber que ele não seria condenado à pena de morte, porque lá na Flórida ele seria condenado à pena de morte pelo homicídio da esposa, então, quando ele assina um acordo, sabendo que só iria cumprir 35 anos de prisão, ele mostra para as autoridades aonde estava o corpo da Tricia Todd, nossa irmã em Cristo, que infelizmente foi morta por um maluco. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo, é interessante essa história. Será que você não mentiria? Valeu, pessoal. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial.